Atualmente, existem cerca de 30 milhões de aposentados, pensionistas e segurados pelo INSS. Essa despesa deve somar quase 8% do Produto Interno Bruto brasileiro no próximo ano. E a perspectiva é que esse número só aumente nos próximos anos, pois a população brasileira está envelhecendo rapidamente. Olá! Hoje nós vamos falar sobre Previdência Social. E os convidados para esse debate são o professor José Geraldo de Santana, que é historiador e também advogado. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, é uma honra participar. Eu quero, antes de mais nada, registrar minha alegria de estar aqui na Universidade Federal, que é patrimônio do povo goiano, instituição porque eu tenho muito apreço e carinho, porque tive o privilégio de ser aluno dela de 1973 a 1976. Eu sou da primeira turma do campus Samambaia. Interessante. Bom recebê-lo de volta também, professor. Bom, e também contamos com a presença do Danilo Orcida, que é advogado e economista. Obrigada pela presença, Danilo. Olá, eu que agradeço a oportunidade de dividir aqui o espaço com o professor José Geraldo, e vamos ao debate. Então vamos para o debate mesmo. Como eu disse no começo, a população brasileira está envelhecendo. Embora ainda seja uma população jovem, o grupo acima de 60 anos cresce 4% ao ano, enquanto o ritmo da população ativa é inferior a 1%. Como que o Estado brasileiro deve fazer para acertar essas contas? Já que para pagar a aposentadoria para as pessoas mais velhas é preciso existir uma porcentagem da população trabalhando ativa. Professor, eu queria começar com o senhor. Sim. Em primeiro lugar, é preciso que se registre que a Seguridade Social, que não é só a Previdência Social, inclui também a saúde e assistência, é uma conquista social, uma grande conquista recente na história do Brasil. A Previdência Social tem apenas tão somente 92 anos, tempo histórico exíguo, e agora com a dimensão atual só a partir da Constituição de 88, a Constituição que tinha por finalidade implantar o estado de bem-estar social. Então nós precisamos entender isto e entender que a Previdência Social, a Seguridade Social não é despesa, é investimento. Você acabou de dizer que a população brasileira está envelhecendo, isto também é uma grande conquista. Se nós tomarmos o que era o século XIX, 1889, Londres era a cidade mais desenvolvida do mundo, a expectativa de vida era de 41 anos, hoje no Brasil é de 74 anos, então nós evoluímos muito. E para que a população possa continuar envelhecendo, é preciso que esta conquista social seja mantida e não seja encarada como despesa. E para você, Danilo, como resolver, já que hoje, infelizmente, a Seguridade Social é vista ainda como as despesas com a Seguridade, na verdade, como um problema, até mesmo do déficit econômico, como aí manter o direito da população, mas também conseguir auxiliar a economia? Olha, o professor citou um ponto interessante aqui, eu vou partir desse aspecto histórico que foi pontuado, e já contextualizando com a pergunta que foi colocada no ar, eu vejo que o ponto não é o fato do envelhecimento, não é a população envelhecendo. Eu vejo que nós partimos agora, nós estamos diante de um cenário em que a população com melhores condições de vida, ela está tendo uma longevidade maior, né? Partindo aí do aspecto histórico, a expectativa de vida do brasileiro em 1940, ela não chegava a 60 anos. Hoje, projeta-se para 2020 uma longevidade de 79 anos. O professor bem colocou aqui, 76, né, professor? A expectativa de média de vida de um brasileiro hoje. Então, o fato é que nós temos uma base que é financiada pela população ativa, mas a base dos beneficiados, ela cada vez mais aumenta, né? Nós temos um prolongamento mais aí dessa despesa com a longevidade que vai aumentando. E eu vejo que tem um outro ponto interessante também que se apresenta nesse contexto todo, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho. É fato que a mulher, no contexto histórico, ela não tinha a tamanha importância que hoje tem no mercado de trabalho, e vejo, inclusive, que, em termos gerais, o tempo de contribuição da mulher é menor.
É fato que ela contribui um período menor e ela tem uma expectativa de vida, por sinal, maior do que a do próprio homem, né? Então, hoje, nós precisamos, sim, repensar o sistema previdenciário. Nós precisamos repensar as relações de trabalho e a reforma, ela é uma necessidade que se apresenta. Divirjo quanto à reforma, em primeiro lugar, para que nós tenhamos a dimensão do significado da Previdência Social, mais de 60% dos municípios brasileiros, em torno de 3.570 municípios, têm como principal fonte de riqueza a aposentadoria rural de um salário mínimo. Isso demonstra o significado, o alcance social da Previdência Social. A maior distribuição de renda que já se realizou na história deste país foi com a Constituição de 88, que garantiu ao trabalhador rural a aposentadoria de um salário mínimo. A reforma, no sentido de suprimir, de reduzir direitos, eu divido radicalmente. É claro que a Seguridade Social precisa de custeio, precisa de financiamento, mas esse financiamento não pode implicar redução de direitos, como se fez, sobretudo a partir de 1998, com a Emenda Constitucional 20. Todas as emendas constitucionais que foram promovidas, a 20, que é de 98, a 41, que é de 2003, a 47, que é de 2005, foram no sentido de reduzir direitos. Interessante é que se fala em despesa com mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas que recebem algo em torno de R$ 1.009, R$ 1.010 por mês. Essa é a base média dos proventos de aposentadoria, mas não se fala em renúncia fiscal. Somente a desoneração da folha de pagamento, e a folha de pagamento é essencial para o financiamento da Previdência Social, foi algo em torno de 73 bilhões no ano de 2014. A renúncia fiscal chegou a quase 300 bilhões. Então vamos reformar? Vamos reformar, mas não para suprimir direitos, para ampliar direito. E quanto à questão da mulher, é claro, ela tem uma expectativa de vida maior e tem um tempo de contribuição menor. Então pode parecer que isso quebra o princípio da isonomia. Não, mas nós não podemos deixar de considerar que ainda hoje na sociedade brasileira a mulher tem a dupla jornada e às vezes até a tripla jornada. Então é óbvio que o princípio da isonomia diz que os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida em que se desigualam, então essa diferença se justifica. Eu sou contrário ao aumento do tempo de contribuição da mulher para que se iguale ao do homem. Neste contexto social, eu sou. Não, no que eu proponho, professor, sim, o que eu digo é que o sistema, quando foi pensado, ele foi pensado num contexto econômico. Hoje nós vivemos uma nova dinâmica, uma dinamicidade que não pode ser ignorada, né? Eu vejo, o senhor citou aí a questão do papel social, dos benefícios concedidos pelo próprio Estado aí no sentido amplo senso. Eu acredito que nós podemos fazer uma divisão muito clara em relação aos benefícios concedidos. Os benefícios concedidos com caráter mais puro de previdência, como o caso de aposentadoria, os benefícios aí de um auxílio-doença, que é para aquele cidadão que contribui e depois ele colhe os frutos da sua contribuição. Só que nós temos uma outra vertente aí também, que é o assistencialismo social. São os benefícios concedidos pelo Estado para um cidadão que nunca contribuiu para a Previdência. Seria o caso do benefício... o BPC. Para, por exemplo, um portador de necessidades especiais, que tem direito ao recebimento de um salário mínimo, quando enquadra-se ali no rol do benefício assistencial, né, de um salário mínimo, quando sua renda média não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Os benefícios concedidos também para os idosos, no sentido daqueles que têm ali aquela necessidade do assistencialismo social. Então, bom, gente, eu vou ter que interrompê-las, porque o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim, mas a gente volta com o Danilo explicando um pouco mais sobre essas questões e também outras temáticas relacionadas à Previdência Social. Não saia daí!